Já pensou em criar suas próprias histórias em quadrinhos? Chegou o curso Criando Quadrinhos, da ideia à publicação. Todas as ferramentas para você criar suas histórias, independente do estilo. Desenho, roteiro, narrativa, criação de personagem, capa, arte final, texto, colorização e a publicação. Preço especial de lançamento. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Geral reclama que gibi tá caro, e eu concordo, gibi tá caro mesmo. Se eu disser pra você que tinha uma época que gibi era de graça, pois é, hoje no Museu dos Quadrinhos eu vou mostrar pra vocês Batman número 0, que vinha de graça encartado aqui em Super Almanac DC número 1. Comigo e com detalhe já sabe, né? Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Gico por aqui, esse é o Museu dos Quadrinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, clica aqui no inscrever e aperta o joinha aí para chamar mais gente para ver os vídeos aqui do canal. Tem vídeo novo toda semana para vocês. A gente mudou um pouquinho a programação, já vou deixar aqui, antes da gente falar do gibi, um spoiler. Ó, agora segunda-feira tem os tutoriais de quadrinhos, que era no sábado, passou para segunda. Na quarta-feira a gente tem os lançamentos que as editoras mandam aqui para o canal. Se você tem uma editora que quer mandar, por favor, fica à vontade, entre em contato, que o espaço aqui está aberto para divulgação dos quadrinhos. Sexta-feira a gente tem vídeos curiosos sobre o universo dos quadrinhos, sobre a cultura pop em geral, e domingo o Museu dos Quadrinhos, já tradicional aqui da casa, beleza? Então a programação a partir de agora, de 2025, é essa. E comenta aí o que você achou, o que você está achando, se você já conhecia a programação do canal. Vamos interagir agora no espaço da comunidade aqui do canal, beleza? Vamos falar de gibi de graça. Pois é, na época que a gente tá falando aqui desse vídeo, o Batman tava numa fase muito boa no Brasil. Tinha acabado de passar aquele filme do Tim Burton no cinema, então tinha uma Batmania rolando no ar. Tinha acontecido a morte do Robin, tinha tido a publicação de Cavaleiro das Trevas, que foi um grande sucesso. E aí a editora abriu, que o Batman já não tinha um grande recorde de venda na editora. Geralmente os números, as coleções acabavam com poucos números, 10, 12 edições, eles encerravam porque as vendas eram baixas. Aí, porque tinha essa Batmania, uma oportunidade, uma janela para lançar uma nova publicação, a editora Abril resolveu lançar o Batman nesse formato americano, que não era o comum, geralmente tinha só os formatinhos, era o que a gente tinha nas bancas. A estratégia deles eu achei brilhante. Vinha quando você comprava o Super Almanac DC número 1, que também é uma revista, é o nosso ônibus da época, né? Vinha encartado, vinha de graça. Você comprava uma revista e essa aqui vinha de graça. Essa revista tem os moldes um pouquinho menores do que seria publicado depois. O formato americano do Batman teria 50 páginas, aqui essa revista tem metade do número de páginas, mas traz, metade não, tem um pouquinho mais, até tem 30 páginas eu acho, porque tem uma história completa, do Jim Starlin com o Jim Aparo. A história é muito legal, eu vou mostrar para vocês a história já, a gente vai virar a câmera e ver a edição completa. Tem um mapa de Gotham City com a descrição de todos os bairros e o histórico da cidade, e tem um trailer, vamos chamar assim, um spoiler, do que você viria a conhecer na futura coleção, que sairia 7 dias depois. Inclusive aqui eles já colocam, ó, em 7 dias, todas as emoções de As Muitas Mortes de Batman estarão à sua disposição em todas as bancas. Então, você comprava isso aqui e já tinha data certa, né? Para que você comprasse na data certa aqui, 7 dias depois, na banca já estava chegando a número 1 da coleção, da nova coleção do Batman em formato americano. Que estratégia maneira, né não? E gente, gibi de graça, vinha de graça encartado na revista, você não pagava por ele. E para você ter esse número 0, você tinha que comprar, ainda outra estratégia boa, né? Para você ter a número 0 daquela coleção que vai vir lá, você tinha que comprar o Super Almanac DC. Não era um gibi baratinho, frente aos outros formatinhos. Esse aqui nem sei quanto que é, não tem nem o preço, cara. Que estranho. Olha, não tem o preço. Ah, já sei, devia estar na capa do plástico, né? Mas enfim, era um pouquinho mais caro que os gibis de linha, afinal de contas era um produto de luxo, né? Capa com cartão, com verniz, mais páginas. E as histórias aqui eram bem legais também, porque eram origens de personagens, tanto vilões quanto super-heróis. Depois a gente pode até comentar isso aqui no próximo Museu dos Quadrinhos, basta você usar os comentários e dizer o que você quer ver aqui. Bora ver a câmera e conhecer esse gibi gratuito aí da editora Abril, e fica comigo até o final, que no final tem recados aí para vocês, vai daí. Então vamos dar uma olhada nesse gibi que era de graça, isso mesmo, por mais incrível que isso pareça hoje em dia, esse gibi, como eu falei na introdução do vídeo, veio de graça encartado com o Super Almanac DC Origens Secretas número 1, que é um almanac bem legal, tá? Inclusive a gente pode fazer depois um Museu dos Quadrinhos só falando desse almanac aqui, que é um almanac de Origens Secretas. Que porta de entrada interessante para um novo leitor, né?
e esse formato que a gente chamava, hoje é um ônibus, na época era um almanaque, né? Era uma forma de você ter uma leitura mais longa, né? Tinha mais páginas, do que 220 páginas, 228 páginas, com histórias fechadas e diversos personagens. Então era uma fonte de diversão assim incrível, né? Geralmente esses almanacs eram lançados na época de férias, em julho, em dezembro, novembro, janeiro, né? Essa época que saíam assim os almanacs, porque você pegava a galera que estava em casa, né? Esse aqui, por exemplo, é de janeiro, ó. Tá vendo? Só para confirmar a minha informação, em janeiro de 1990 chegava o Super Almanac DC e tinha capa, tá vendo? Com verniz, bem legal. Então, comenta aí se você quer ver depois o Super Almanac DC no Museu dos Quadrinhos, eu trago para vocês, tá bom? Mas hoje o motivo não é o Super Almanac, e sim a revista número 0 do Batman, que vinha encartado de graça. Mas você pode pensar, é uma revistinha fininha. Cara, era uma revista com uma história completa. Eu vou falar da história para vocês já. Vamos primeiro dar uma olhada na estrutura da revista. Com arte do Jim Aparo. A gente tem matéria aqui sobre Gotham. Tem um trailer da história que vai sair em Batman número 1. E essa revista tá surfando ainda na onda da Batmania do filme do Tim Burton, né? Então teve um grande interesse por Batman. A gente tinha já passado por Cavaleiro das Trevas, a morte do Robin. Então o Batman estava muito, muito comentado. Então, mais uma tentativa da editora Abril de emplacar um título do morcego aqui. Agora vamos falar da história. Aqui a gente tem uma história do Jim Aparo com Danny O'Neill. É uma história muito boa. Eu reli agora, tá? História muito boa. A história é o seguinte: esse cara tá indo pro trabalho, né? A gente não vê, o amigo cumprimenta ele passa batido assim, nem fala com o cara, vai lá pro térreo, sobe lá, abre a maleta dele e tem uma arma. Pelo vislumbre assim da face dele, você já vê que a intenção não é boa. É uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? Infelizmente, né? Que são esses franco-atiradores, essas mortes sem sentido. O cara começa a matar um monte de gente do nada, assim, sem explicação, começa a atirar simplesmente. Batman chega na cena. Aqui a gente tem aquele visual clássico do Batman com a elipse amarela, né? E o Jim Aparo, para mim, é um dos top 3 assim, desenhistas do Batman, assim, desse Batman clássico, é um que eu gosto muito dele, do Neil Adams. Não sei se eu incluiria aí. Eu gosto de muito. Batman tem essa vantagem, né? Ele é um personagem que já muita gente boa passou por ele, mas eu acho que assim, dessa fase clássica, o Neil Adams, o Jim Aparo, cara, talvez, não sei se eu boto o Mazzucchelli aqui, o David Mazzucchelli, porque ele passou pouco tempo no Batman, né? Mas fez um bom trabalho também. Enfim, comenta aí quais são os seus desenhistas favoritos do Batman. Vamos conversar sobre isso. Bom, aí voltando para a história, o Gordon convoca o Batman não, deixa comigo, eu vou resolver, eu vou distrair, tem uma mulher ferida e os policiais não podem chegar perto porque o cara, né, tá lá, o franco-atirador tem toda a vantagem do ponto de vista. O Batman se propõe a distrair o cara enquanto os policiais resgatam a mulher ferida. Ele simplesmente parte para dentro, cara. Ele vai correndo assim, o cara atirando, ele se desviando aquela velocidade, aquela agilidade que o Batman tem. E aí os policiais perguntam assim, cara, como que ele faz isso? E mais importante, por que ele faz isso? Aí o Gordon, olha, eu tenho minhas ideias, né, só especulações, mas eu tenho uma boa ideia de que seja, dando aquela pista de que Gordon conhece a verdadeira identidade do Batman. E enquanto isso, ele se agradece, inclusive, pô, ainda bem que ele está do nosso lado e não contra a gente, né? E aí o Batman vai até o terraço, né? Subindo para poder encarar o sujeito. De repente ele para na porta, ele se desvia rapidinho, ele diz que tem um instinto, algo diz para ele se desviar daquela porta, e o cara começa a atirar, né? E o cara tá enlouquecido, ele foi mandado embora, né? E diz que hoje ele vai se livrar, ele vai embora desse mundo, quer dizer, dando a ideia que ele vai se matar, depois de matar o maior número de pessoas possível. E isso fica na cabeça do Batman. Eu queria que vocês morressem. Eu quero que vocês morram. E o Batman ele começa a relembrar essa frase, né? E aí, cara, tem uma aula de narrativa aqui. A gente vai ter 2 momentos narrativos nessa história. O quadro vertical alongado é o presente, onde o Batman está enfrentando o perigo agora. Os quadros aqui em amarelo são flashbacks da noite anterior, ou dias anteriores da morte do Thomas e da Martha Wayne.
Então aqui nesse momento narrativo, os autores passam pra gente que ele era um garoto muito feliz, fazia parte de uma família rica, contando isso aqui quase como fosse uma fábula. Por isso que eu acho que eles adotaram esse desenho sem peso, uma coisa leve, suave, e a colorização em amarelo, esse tom de fábula disso aqui. E aí, um dia o Bruce chega pro pai: pô, pai, a gente podia se divertir, vamos jogar bola, vamos sair. O pai preocupado com o mercado financeiro, com não sei o que, ele tá vendo aqui as ações caírem e tal, e ele insistindo: vamos. Aí o pai: agora não, tô trabalhando. Vamos lá, só um pouquinho, depois você faz isso. Bem. O cara vai ficando pé da vida, e ele perde a cabeça e dá um tapa no Bruce, e se arrepende na mesma hora, claro. E a mulher: por que você fez isso, né? Aí ele vai lá, a Marta tenta aplacar essa tristeza do Bruce, e ele diz: eu odeio, eu quero que ele morra. Então essa frase reverbera o que o cara tinha dito, e isso abala o Batman. É uma missão para ele que se torna uma missão mais difícil. E aqui continua ele tentando chegar agora de outro jeito ao cara, já que pela porta ele não conseguiu, ele está escalando. E aí continua, ele chega lá no presente, ele chega, o cara inclusive vê, mas o Batman aqui atira no Batman. Aqui a gente tem uma mudança na narrativa, olha que legal. Continua aqui até eles fazerem as pazes, né, no passado, e termina assim: bom, pra gente terminar, ficar de bem, né, vamos fazer o seguinte, vamos pro cinema, não vou trabalhar mais hoje não, vamos pro cinema. E é exatamente a noite aonde eles são assassinados. Então olha a culpa que o Bruce carrega de ter causado isso, né, se isso não tivesse acontecido, eles não teriam ido ao cinema aquela noite, e nada disso teria acontecido. Olha que história bem pensada, galera. E aqui muda, olha como é que ele muda, porque a narrativa passa para um tom de vermelho, o desenho ganha peso, então ganha peso essa importância, esse momento dramático. E olha o Jim Aparo emulando a morte do casal Wayne, de acordo com o que Frank Miller havia feito em Cavaleiro das Trevas. Depois compara com o seu Cavaleiro das Trevas, aí você vai ver o que eu estou falando, tá? Toda essa parte aqui, ó. E aí o cara atira no Batman. Nesse momento o Batman se desvia, e lá no passado o casal morre, e tem essa cena clássica do Bruce ajoelhado junto aos pais mortos. E aí aqui a gente vai pro presente, e aí o Batman abalado, né, com essas lembranças não deixam ele agir naturalmente, normalmente como ele agiria. Ele tá meio descuidado, ele apela para cápsulas de fumaça para poder distrair o sujeito, mas ele erra o golpe, e aí o cara tira e deixa ele atordoado. O tiro passa muito próximo a ele fica atordoado, fica tonto, ele começa a vacilar, fica, sabe, não tá no seu normal. E aí o sujeito vai se aproximando da sacada, assim, né? E nisso, cara, o Batman vê, cara, se ele for perto da sacada ele vai morrer, porque os policiais estão atentos a tudo, né? E ele se afasta da sacada, ele tá querendo salvar o cara, e um policial vai lá, atira, pega o cara morre. E aí termina naquela, né, o Gordon assim: cara, eu tenho certeza que se ele pudesse, ele iria salvar o cara, porque para ele toda a vida é importante, né? Mas aí fica ecoando no final da história, o texto diz: quero que vocês morram. Nas profundezas do subconsciente, um garotinho grita: desculpa, papai, eu não fiz por mal. Cara, é de cortar o coração, né? Argumento de Jim Starlin, desenho de Jim Aparo. Eu falei que era Danny O'Neill, hein? É Jim Starlin, desculpa. Jim Starlin, Jim Aparo e Mike DeCarlo na arte final. Aí a gente tem aqui o mapa de Gotham City, descrevendo o histórico da cidade e cada um dos bairros numerados para você poder acompanhar o que está lá no mapa. Ó, o mapa está aqui. Então você tem o mapa, os bairros e as características de cada bairro. Olha que coisa legal, cara. Que trabalho editorial bonito, né? E aqui a gente tem um trailer do que a gente vai ver em Batman número 1. As muitas mortes de Batman. E também a mesma equipe criativa, se não estou enganado. E olha como é que... Olha o cliffhanger, cara. O Batman morto, pregado num beco escuro, debaixo de uma chuva pesada. Quero ver, você não vai correr para comprar esse gibi mês que vem. Muito bom. Então tá aqui, meus amigos, um gibi de graça, de excelente qualidade. Batman número 0, edição de colecionador, para vocês aqui no Museu dos Quadrinhos. Gostou? Quer ver mais curiosidades como essa aqui no Museu dos Quadrinhos? Usa a área de comentários e me diz o que você quer ver aqui. Ó,
Todos os comentários são lidos, curtidos, eu vejo, presta atenção em tudo que vocês dizem, tá bom? Fico aqui deixando o meu convite para você fazer parte do clube de canais Gico HQ. Você vai ter uma série de benefícios, vídeos exclusivos, acesso antecipado a vídeos, participar de um grupo secreto do Telegram comigo. Além disso, os meus convites para você participar dos cursos Desenhando Heróis, para desenhar nesse estilo Marvel e DC, e Criando Quadrinhos. Todos os detalhes sobre os meus cursos ficam hospedados aqui no meu portal, gico.com.br. Entra lá, escolhe o seu link favorito, o curso que você quer saber. Tem informações sobre tudo, formas de contato, tá tudo lá. Ainda tem um botão de WhatsApp. Se você ficar com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, quer esclarecer, manda um zap que eu mesmo vou te responder, beleza? Gente, muito obrigado, se cuidem. A gente se vê agora segunda-feira com o primeiro tutorial dessa nova programação. Eu desenhei o Capitão América do videogame Marvel Rivals. Então, se você quer desenhar personagens do videogame, essa é uma boa oportunidade. Essa aula é gratuita aqui no YouTube e entra a partir das 6 horas, toda segunda-feira, tutorial de desenho para vocês, tá bom? Se cuidem!